E aí, pessoal, tudo bem? Bom, olha só, de forma um pouco amadora, mas tentando fazer com que vocês possam ter o melhor aproveitamento possível nesses tempos que estamos lutando contra a proliferação do coronavírus, vamos fazer uma pequena recapitulação das nossas atividades durante essas aulas que nós tivemos. Eu peço que vocês peguem o livro de vocês e vão acompanhando comigo pelo livro. É importante a utilização do livro didático de vocês, até porque também é um material de fácil leitura, como a gente havia falado. Hoje vamos relembrar um pouquinho do que a gente falou sobre o que é o espaço geográfico. Bom, o espaço geográfico, como a gente falou, ele é o objeto da geografia. É o que a gente vai falar durante todo ano, a utilização e a questão do espaço geográfico. Eu já debati esses assuntos com vocês durante as nossas duas últimas aulas, né? Eu tô aqui acompanhando o livro e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das transformações desse espaço geográfico. O espaço geográfico, ele é ocupado e ele é transformado, sendo um processo produzido ao longo da evolução humana, ao longo das evoluções da globalização, do processo de industrialização. E o conceito do espaço geográfico, ele vai falar sobre território, sobre lugar, paisagem, região e entre outras atividades. Sobre a questão do espaço geográfico, nós também vamos falar sobre o conceito de paisagem. Dentro do conceito de paisagem, eu disse para vocês que paisagem é tudo o que a gente pode sentir. São os nossos sentimentos, são os nossos sentidos. A gente consegue identificar uma paisagem a partir dos nossos sentidos. Pelo olfato, pela visão, pela audição, pelo tato e pelo paladar. Normalmente a gente fica muito limitado, né? Muito pela visão, a gente identificar o espaço e os elementos que compõem esse espaço dentro da paisagem, né? E aí essa paisagem ela pode ser dividida em outros dois contextos, no espaço da paisagem natural e a paisagem cultural ou humanizada. A paisagem cultural humanizada é aquela que foi transformada, modificada, construída pelo ser humano, pelas ações. E dentro dessa paisagem a gente vai ter o contexto de rugosidades, que está na página 20 do livro de vocês. E eu falei que ia cair na prova até então. E o conceito de paisagem natural é aquela paisagem que ainda não foi tocada pelo ser humano ou já teve algum tipo de interferência, mas ela compõe mais por elementos naturais, como os rios, como árvores, animais, fauna e flora, nesse contexto. Vou lembrar vocês de uma pessoa muito importante para a geografia, que é o Milton Santos, um dos maiores geógrafos da atualidade, né, dos últimos anos. E ele é um geógrafo brasileiro e discute muito sobre o termo do meio técnico-científico informacional, que ele vai expressar os avanços da tecnologia, os avanços da sociedade e a modificação que esses avanços fizeram no espaço geográfico, a partir dos objetos construídos, os resultados do desenvolvimento da tecnologia. E essa transformação do espaço geográfico fazendo com que a população ampliasse o seu fluxo e a sua comunicação. É o que está acontecendo hoje, né? O fato da gente ter uma ampliação do fluxos dos meios de transporte, as pessoas circulando mais pelo território, faz com que o vírus do coronavírus se espalhasse de forma rápida, imediata praticamente. Voltando um pouquinho, falando sobre a questão do lugar. Agora a gente vai falar sobre o lugar.
A questão do lugar, né? O lugar e a paisagem, eles vão falar sobre o nosso cotidiano. É o que a gente identifica sobre as nossas identidades. A identidade daquele local, a identidade daquela sociedade, daquela população. E o indivíduo enquanto identidade. Eu, Leandro, brasileiro, nascido ou naturalizado em determinado local. E as minhas ações cotidianas. O que eu vou fazer dentro daquele pequeno território? Ou dentro daquela região que eu vou atuar dentro do meu cotidiano. Lembrando que o lugar ele é variável, ele não se repete ao longo do espaço geográfico. Cada lugar tem a sua especificidade, cada lugar é específico, tem as suas próprias características. Eu tô passando de forma rápida porque a gente já falou sobre isso nas nossas duas últimas atividades, nas nossas duas últimas aulas, né? Então era só para modo da gente recapitular um pouquinho esses assuntos no nosso livro. E eu acho que o único termo que a gente comentou foi a questão do território. O território, a gente vai ter, dentro do contexto de território, a gente vai falar sobre outros dois conceitos, que é o conceito de fronteira e limite. Lembra que eu falei qual é o limite da nossa sala? Qual é o limite dessa sala que eu estou agora? São as paredes. Isso é um limite geográfico, uma barreira geográfica, são as paredes. E também tem os limites administrativos, que são aqueles traçados, organizados por convenções. E as fronteiras são os locais de intermediação, né? E o território, ele vai apresentar uma característica específica. E essa característica específica está diretamente linkada às nossas heranças e também o contexto de Estado, o Estado com letra maiúscula. Vocês vão observar, vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre território na página 21 do livro de vocês, que aí vai falar sobre território, fluxos e rede. Fluxos e rede é muito importante pelo que a gente está vivendo agora, sobre essa questão do coronavírus, que ao longo do processo de globalização, né, que foi a ampliação dos meios de comunicação, dos meios de circulação, dos meios de transporte da população e principalmente das formas do processo das transnacionais, as questões econômicas, os fluxos econômicos e financeiros mundiais. Hoje, né, nós nos comunicamos, as relações dos fluxos, elas se ampliaram de forma que praticamente toda a população pudesse ter uma ação de comunicação, principalmente nos países mais desenvolvidos e no processo de desenvolvimento dos países. Essa relação desses fluxos ampliaram-se e hoje, como eu falei, uma das consequências e da causa do coronavírus foi os fluxos entre as pessoas. Começando na China, que é um dos países que mais exporta para o mundo inteiro, e chegando nos principais países desenvolvidos ou próximos da China. E a característica que aconteceu no Brasil foi as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que viajaram ao longo desses países, que puderam sair do Brasil, voltaram para o Brasil portadoras do vírus. E aí esse vírus começou a se expandir por todo o território brasileiro e se concentrou mais aonde? Na cidade de São Paulo, que é a cidade cosmopolita, que é a cidade com maior fluxo econômico e financeiro do Brasil, que é a capital financeira do Brasil, e o Rio de Janeiro, que é a capital cultural brasileira, né? Que é a capital onde se recebe o capital do turismo brasileiro. E aí dentro dessas duas cidades, no sudeste brasileiro, que começou toda a proliferação do surto do coronavírus. Bom, basicamente é isso que a gente tem para falar um pouquinho agora nesse vídeo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a questão do capitalismo. Então fiquem atentos, espero que a escola passe para vocês. E eu mandei também para que vocês pudessem pesquisar alguns mapas mentais super legais falando sobre
sobre os assuntos. Deixa eu só ver aqui sobre os principais assuntos abordados na aula de agora, que é o que é o espaço geográfico, como ele se define, as principais características da paisagem, lugar, região e território, a questão do ser humano e a atuação sobre o espaço geográfico, as transformações que o ser humano faz no espaço geográfico, que a gente pode identificar a paisagem como natural e humanizada e os conceitos dessas temáticas. Os próximos vídeos nós vamos falar sobre o contexto de globalização, capitalismo e socialismo, tá bom? Beijo, até mais!